Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar um bom dia também para você que está nos assistindo. Este é o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Caxambu. E se você não está inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike. Também compartilhe os nossos vídeos, as postagens que aqui no canal são feitas. Vamos juntos divulgar a obra do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo o primeiro livro dos Salmos, é a leitura que nós vamos fazer, abrindo aqui a escola dominical de hoje, nesse dia especial, que é o Dia dos Pais. E é também o dia que o Senhor fez para louvor da sua glória. Salmo 1, a partir do verso 1. O título deste salmo é Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então, como eu disse, hoje é 9 de agosto, segundo domingo do mês, dia em que comemoramos o Dia dos Pais. E a minha palavra hoje é especial para vocês, pais. Eu fiquei pensando num texto para poder compartilhar com os irmãos nesta manhã e acabei por escolher esta porção da palavra de Deus no livro de Salmos, em seu capítulo 1. Mas por que este capítulo? Porque ele traz alguns princípios que devem nortear a nossa vida cristã. Mas primeiro eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Nos meses finais da vida de meu pai, eu tive a oportunidade de, num domingo, compartilhar alguns momentos especiais com ele. Após ter levado minha mãe para a escola dominical, eu voltei para lhe fazer companhia, já que a sua cuidadora não tinha aparecido para trabalhar naquele dia. E no retorno eu perguntei para ele se ele gostaria que eu lesse algum trecho da Bíblia. E ele de pronto me respondeu, 1 Coríntios 10. Eu fiz a leitura naquele texto, depois lemos outros, oramos, mas naquele momento eu não entendi o porquê da escolha daquele texto. Somente após alguns dias e de várias leituras desse texto é que eu pude compreender, através da observação das divisões do capítulo, que se tratava de uma série de advertências que o apóstolo Paulo dirigia aos crentes de Corinto. O apóstolo demonstrava a eles os exemplos de erros do povo de Israel, os erros que eles cometeram durante o seu êxodo, o período que eles estavam saindo do Egito rumo à terra prometida. Na segunda parte, ele os exortava a fugir da idolatria e na parte final os exortava quanto aos limites da liberdade cristã. Mas minha surpresa maior foi perceber que meu pai, naquele domingo especial, além de estar relembrando de como o cristão deveria pautar sua vida, ele estava indiretamente me exortando a fazer o mesmo. Mas a minha surpresa maior foi perceber que meu pai, naquele domingo especial, além de estar relembrando de como o cristão deveria pautar sua vida, ele estava indiretamente me exortando a fazer o mesmo. Que bênção que foi! Passados tantos anos de sua morte, e eu não consigo me esquecer desse texto. O mesmo acontece com esse
texto que nós lemos agora, esse trecho do livro de Salmos. Ele traz na sua primeira parte, dos versos de 1 a 3, informações de como deve ser o comportamento do homem justo. Inicialmente, ele é descrito de forma negativa. Há certas coisas que ele não pode fazer e que ele não pratica. Ele não tem comunhão com os ímpios e as suas obras. Então, nós podemos afirmar que o justo é descrito positivamente. Ele se dedica dia e noite, como o texto nos informa, à meditação e à observância da lei, a qual lhe serve de código de ética e de manual para a vida diária. Tal homem, de acordo com o autor sagrado, terá uma vida estável e próspera. Já na segunda parte, dos versos 4 a 5, a sorte do ímpio aqui é descrita. Nós podemos já deduzir, desde o verso 1, o caráter da pessoa, do ímpio pecador. Esse caráter mostra aquilo que o justo deve evitar. Então, a palavra descreve que os ímpios são como uma árvore, aliás, não são como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas abundantes, mas antes parecem-se com a palha que é soprada pelo vento. Essas pessoas perversas, culpadas de pecado, no dia do juízo, elas desaparecerão, através do julgamento de Deus contra os que negligenciaram a lei e a ela não obedeceram. Espero em Deus que nós, como pais, nós possamos ser exemplo, andando como os justos, citados pelo salmista, observando as Escrituras sagradas e tendo-a como manual para a nossa vida diária. Que este, então, seja o nosso legado à nossa família e a todos que nos cercam. Sejamos pais que inspirem os filhos, a família, os amigos e a sociedade na qual estamos inseridos a andarem nos caminhos do Senhor, o nosso Pai. Amém. Nós vamos agora para a parte que o pastor Carlos gosta, que é os locais de festa, para ele saber quem que ele vai visitar nessa semana e comer um pedaço de bolo. Os aniversariantes da semana. No dia 12, Maria Cristina Lahma Klebka e também o Íris Rodrigues, que é lá do Monte Sinai. E no dia 14, Daniel Reis Petronilho. Então, nessa semana nós temos poucas festas. E eu gostaria de chamar o pastor Carlos para fazer uma oração especial pelos nossos aniversariantes e também pelos pais nesse dia especial que nós comemoramos, o Dia dos Pais. Querido, então vamos orar pelos aniversariantes, né? E aqui estão fazendo aniversário de casamento também. Se seu nome não foi citado, mas você também é aniversariante, né? E está nos vendo aí nesse dia, Deus te abençoe. Pai querido, nós queremos nesse instante pedir a tua bênção para os aniversariantes, que estão fazendo aniversário de casamento, que o Senhor os abençoe, que eles sejam como árvore plantadas junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dê o seu fruto. Que o Senhor os abençoe com toda a sorte de bênção, suprimento, graça, força, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família, sobre aqueles que ora nos ouvem, estejam nos vendo. Ó Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor os abençoe. E nós te agradecemos porque a vida é o dom do Senhor e que nós possamos vivê-la de uma maneira que te agrada. Que assim o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvor
Despertai, saltério, despertai, ó harpa. Despertai, saltério, despertai, ó harpa. Quero acordar a alma, quero acordar a alma. Despertai, saltério, despertai, ó harpa. Despertai, saltério, despertai, ó harpa. Quero acordar a alma, quero acordar a alma. Quero acordar a alma, quero acordar a alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens, para além das nuvens, para além. Firme está o meu coração, ó Deus. Amém. Que o seu coração esteja firme no Senhor. Amém. Bom dia, criançada de Jesus. Sempre é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Como vocês já deram para perceber, quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre celebração, sobre festa. Nós temos aqui uma festinha, né? Nós oramos pelos aniversariantes, né? Mas hoje nós estamos aqui para celebrar o Dia dos Pais, cantar aí uns parabéns para os pais. A minha oração é para que esse dia seja um dia de celebração, que você esteja lembrando e abençoando o seu pai. A Bíblia diz que Davi, ele sempre se espelhou em Deus, e Deus sempre foi o seu pai. E ele então olhou para Deus, e ele sempre viu em Deus o seu pai, e aquilo que ele aprendeu em Deus, ele procurou ser para os seus filhos, né? E errou muito, falhou muito, mas ele ensinou justamente sobre isso. E hoje é dia de celebração. E na celebração, o que a gente faz, né? A gente canta parabéns, né? A gente faz aqui a festa, né? E a gente vai e a gente acende uma velhinha. Opa! Ih, deu zebra. A gente acende a velhinha e a gente canta os parabéns para os pais. Eu não vou fazer isso hoje, né? Mas a gente canta e a gente sempre deseja algo bom para os pais, né? Então, a gente canta parabéns, depois o que o papai faz? Assopra a velhinha.
Muito bem. Por que eu estou fazendo a gente relembrar essas coisas, né? Festa de aniversário sempre tem imprevistos, né? Mas o que eu quero deixar para os filhos e principalmente para os pais é que Jesus contou 3 parábolas, né? E todas as 3 parábolas que Jesus contou, ele fala de festa, né? A primeira é de um pastor que tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma. E ele não descansou enquanto não achou a sua ovelhinha. E ele encontrou entre os espinhos, machucada, ferida, curou suas feridas, colocou no seu ombro e voltou para casa. Reuniu seus pastores, companheiros, e a Bíblia diz que ele fez uma festa. Ele celebrou, né? Como eu fiz aqui, ele soprou lá a velhinha, fez uma festa porque ele achou a ovelha perdida. Para ele era muito significativo. Depois Jesus contou a respeito de uma viúva, né, que recebeu seu salário, a sua aposentadoria e perdeu uma moeda. Ela varre a casa, ela acende a luz, ela não descansa enquanto ela não acha aquele valor perdido. E quando ela acha, ela faz a mesma coisa, ela faz lá uma festa, ela chama suas amigas e creio que também faz uma festa, celebra. E depois a terceira parábola é de um pai que tinha 2 filhos, um filho vai embora de casa, gasta todo o dinheiro da herança do seu pai, vai ficar entre os porcos, mas ele lembra do amor do seu pai, ele volta para casa, ele pede perdão, o pai o abraça, há uma reconciliação e a parábola termina com uma festa. A Bíblia diz que quando pecadores se arrependem, né, se há festa na terra, muito mais no céu, Deus celebra. Então que o dia de hoje, né, seja um dia de celebração, que a gente possa se lembrar de que Deus é o nosso Pai e que nós possamos honrar nossos pais, obedecê-los e sobre todas as coisas, aprender a celebrar a cada dia, que hoje seja dia de celebração na sua casa. Filhos, honrem seus pais e pais, criem seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe você, papai, que Deus abençoe você, mamãe, que vocês aprendam a celebrar as grandes e as pequenas coisas. Deus te abençoe, Pai, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, Deus abençoe o trabalho de suas mãos e que não falte nada na sua casa. Deus te abençoe e feliz Dia dos Pais. Graça e paz, queridos. Feliz Dia dos Pais, que haja uma celebração maravilhosa aí na casa de vocês nesse dia de hoje, né? Só quero trazer antes da palavra aqui uma orientação para a igreja. Eu sei que os irmãos estão orando para o retorno presencial nos nossos cultos, né? Mas provavelmente se retornar será somente no mês de setembro, porque só no final do mês de agosto que vai haver uma vigilância sanitária estará aqui. Mas só para os irmãos saberem que quando começar o culto presencial será só 30% da capacidade da igreja, não será mais do que 70, 80 pessoas. Segunda coisa, as pessoas que têm mais de 60 anos não podem vir. E que tem menos de 12 anos também não pode vir. E quem tiver resfriado, tiver alguma enfermidade, tiver com tratamento, tiver com qualquer tipo de resfriado ou coisa semelhante, também não pode vir. E quem vier tem que vir de máscara, trazer sua própria água, sua garrafinha de água, né? E vai ter um distanciamento um dos outros. Não vai poder cumprimentar uns aos outros, não vão poder abraçar, no momento do louvor não vão poder cumprimentar uns aos outros. E outra coisa, acabou o culto, todo mundo tem que ir embora para casa, não podemos ficar na porta, né? Então existe toda essa situação para a gente poder estar assim orando. Então os irmãos estejam orando para nós termos a sabedoria de Deus, se vai voltar, se não vai, para que Deus assim nos oriente, tá bom? Paz do Senhor, continue orando, queridos. Eu queria hoje deixar uma mensagem, né, sendo hoje um dia muito especial, um dia de celebração, um texto de Neemias que nós estamos estudando, Neemias capítulo 8, versículo 9, diz assim: então o governador Neemias, o sacerdote, o escriba Esdras e os levitas instruíram o povo e disseram: não se lamentem, nem chorem, num dia como hoje. Hoje é dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei.
Neemias prosseguiu: vão, comemorem com um banquete, com comidas saborosas, bebidas doces, repartam o alimento com aqueles que não têm, que não prepararam nada. Este dia é dia consagrado ao Senhor, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquietem-se. Não fiquem tristes, hoje é um dia santo de celebração. Então o povo saiu para casa para comer, beber e fazer uma refeição festiva, repartindo os alimentos e celebrando com alegria, pois o povo tinha ouvido e entendido a palavra de Deus. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais, né? Que Deus abençoe você que tem seu pai, você filho, celebre mesmo que isto é uma bênção. Mas o texto que eu li fala sobre celebração. E a celebração que o texto fala é porque eles leram a Bíblia e entenderam. Esse era o motivo da celebração. E eles estavam celebrando também a festa dos tabernáculos, que lembrava o período de peregrinação pelo deserto, onde Deus guardou, Deus sustentou e onde eles moravam em tendas. Interessante que nós olhando assim o capítulo 8 desse livro de Esdras, o livro lá do Velho Testamento, né, é que o povo primeiro, no início do capítulo, que pediu Esdras, Neemias, leia a Bíblia para nós. Olha que coisa interessante, né? Que coisa bonita, né? O povo reunindo e pedindo, né? Que esse é o sonho de todo pai, o sonho de todo pastor, o sonho de todo mundo, é ver a igreja reunindo e pedindo para que se leia a Bíblia, a palavra. E Esdras e Neemias fizeram isso, e na sequência dos versículos nós vamos vendo que o povo parou para ouvir com atenção, e eles ficaram da alva, tipo 6 horas da manhã, até o meio-dia, alguém lendo a Bíblia e alguém explicando a Bíblia para eles. Dividiram em grupos pequenos e cada um foi lendo e foi entendendo a Bíblia. A Bíblia diz, né, nesse texto que fala sobre a reverência das pessoas, né? Ora ficava em pé, ora se ajoelhava, colocava o rosto em terra, em gratidão. Sabe por quê? Porque eles estavam lendo a Bíblia e entendendo a Bíblia. Aí depois vem os levitas, eles começam a adorar e a cantar, a louvar a Deus de uma maneira extraordinária. O texto bíblico diz que eles cantavam com tanta força, eles cantavam com tanta alegria, com tanto fervor, que de longe as pessoas ouviam. Eles estavam lendo a Bíblia, eles estavam celebrando a conclusão dos muros que eles haviam construído, mas a alegria maior é porque a Bíblia, que daquela época era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, os primeiros 5 livros da lei que foram escritos por Moisés. Então, quando esses livros estavam sendo lidos, eles choravam, eles cantavam, eles adoravam. Por quê? Porque eles estavam entendendo a palavra. Hoje na nossa casa nós temos quantas Bíblias, quantas versões, e às vezes nós não damos esse devido valor. Então é tão interessante, a primeira parte fala que o povo reuniu, o povo pediu, o povo ficou atento ao que estava sendo falado, o povo reverenciou, o povo adorou. Agora entram então os líderes, a liderança. Então a liderança começou a ficar cada um ao lado do outro, eles começaram a instruir, eles começaram a explicar, trazer clareza àquilo que estava sendo pregado, àquilo que estava sendo ensinado para aquelas pessoas. Então juntaram os pequenos grupos e eles começaram um ao lado do outro a ensinar a palavra. É como a gente faz nas células de oração, nos grupos pequenos, começamos a compartilhar. E as pessoas então começaram a conhecer a Deus de Israel, o Deus que libertou, o Deus que formou a nação, o Deus que guiou pelo deserto, o Deus que trouxe o maná, o Deus que trouxe a água, que trouxe a comida. Eles começaram então a entender um pouco mais da palavra de Deus, e eles começaram então a ficar cheios de alegria, e os
pastores ali, os profetas, Neemias, os sacerdotes, eles falavam com tanta ousadia, eles falavam sobre palavras de fé, palavras de esperança, e aquilo foi entrando na alma daquelas pessoas, porque elas estavam sofridas, viveram 70 anos de sofrimento, e a palavra entrou e fez diferença. Por isso é importante, meu querido, você ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela traz esperança para o nosso coração, ela traz fé, ela traz ânimo, ela traz força para nós nesses dias tão difíceis também que nós estamos vivendo. Então, quando a gente lê a Bíblia, o coração da gente começa a queimar, e a palavra vai penetrando na nossa alma. Então os líderes pregaram, depois vem os levitas, os cantores, e começam a cantar também com eles, e aquiete seu coração, não fiquem tristes, porque a palavra entrou de uma tal maneira na vida deles, que houve uma comoção, houve um choro, como se fosse uma só pessoa, a alegria tomou conta, o prazer tomou conta, e eles tinham uma emoção muito grande daquilo tudo que estava acontecendo, e ele chorava, Então Neemias, ele levanta, bem como os sacerdotes, né? Ele diz, né, hoje não é dia de choro, gente, eu sei que a palavra de Deus entrou no coração de vocês, né? Mas vamos celebrar, vamos louvar a Deus, vamos adorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a leitura da palavra trouxe esse amolecer do coração, a leitura da palavra preparou o povo para esse momento de adoração, a leitura da palavra fez os corações terem fé, a leitura da palavra de Deus trouxe esperança para o coração deles, a leitura da palavra trouxe fé, aquietou o coração deles, fez com que eles fossem um povo mais liberal, um povo mais mão aberta, porque a Bíblia diz que eles foram para casa, pegaram suas comidas, repartiram com quem não tinha nada. Então em cada casa, em cada barraca, em cada tenda, tinha comida, tinha bebida, e eles começaram a se alegrar, porque Deus era a força deles. Olha o que a palavra de Deus, lida e pregada, que coisa extraordinária que ela traz ao coração das pessoas. E assim então eles cantaram com grande alegria, porque eles entenderam a palavra de Deus. Então, meu querido, a minha oração é para que o dizer da nossa boca, o meditar do nosso coração seja agradável a Deus, e que Deus desvende os nossos olhos para nós entendermos o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus faça arder nosso coração, queimar quando a palavra de Deus é pregada, que Deus toque nos nossos lábios, que possamos falar mais desse amor de Jesus para conosco, e que Deus apresse os nossos pés para a gente compartilhar essa palavra, porque onde a palavra de Deus entra, essas coisas acontecem. Então a minha mensagem para você hoje, querido, é justamente essa: quando a Bíblia é lida, fé vem ao coração, o Senhor Jesus desvenda os nossos olhos, o nosso coração, traz entendimento, traz fé e traz esperança, e nós tiramos a murmuração e celebramos. Então, queridos, celebre de grandes coisas a pequenas coisas, celebre a Deus, tenha gratidão no seu coração sobre todas as coisas, pela ressurreição, pela vida de Jesus presente entre nós. Aonde Jesus entrava, alguma coisa extraordinária sempre acontecia. Então, que no dia de hoje, ao celebrar o Dia dos Pais, possamos estar diante de Deus, agradecendo a Deus, o nosso Pai, o Pai nosso, para que Ele esteja sempre abrindo os nossos olhos, os nossos lábios, para nós celebrarmos cada vez mais com alegria. Cante ao Senhor, celebre, é o que Deus quer de cada um de nós. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelos nossos pais, que o Senhor colocou para nos abençoar. Quero te agradecer, ó Deus amado, porque nós podemos nos aproximar do Senhor e te chamar de Pai, saber que o Senhor é o nosso Pai, e que nós temos essa irmandade, e que o Senhor coloca no nosso coração esse desejo de celebrar, esse desejo de agradecer, de estar celebrando a cada dia, Pai, que ao lermos a Tua palavra, orarmos e entrarmos em comunhão, o Senhor entre no nosso coração, Pai. Aqueles que estão nos ouvindo, talvez hoje tristes na sua casa, como estava o povo chorando, que a mensagem do Senhor possa entrar, que a alegria do Senhor seja a força de cada um, que cada um levante, Pai, que o Senhor dê essa liberalidade em cada coração, do compartilhar, de doar, de estar sempre junto do Senhor, que o Senhor assim nos abençoe, Pai, nos dê esse sentimento de gratidão, de reconhecimento, de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do
Senhor. E que assim o Senhor nos abençoe aqueles que estão nos vendo, estão nos ouvindo, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, cada um entenda que o Senhor é o Deus da paz, que o Senhor é o Deus da esperança, é o Deus do amor e é o Deus da fé. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe.